Bem. Hã? Que áudio? Ah, esse eu vi. Tá tranquilo. Tá igual os demais. Tá razoável. Por isso que eu digo, quem tiver que traga pra cá, porque deixa aqui na mesa, entendeu? Vamos lá? Bem, hoje o tema da aula são vanguardas utópicas no Brasil nos anos 60, certo? As principais vanguardas desse período, né? E respectivamente os fracassos que elas tiveram em seus procedimentos e nas suas conceituações, certo? Bem, a primeira vanguarda que nós vamos observar... Não, atrapalhando, tranquilo. Eu sempre gravo aqui. Tá de cabeça para... É porque ele fica de cabeça para cima, exatamente. É no fundo do MP4. Bem, a primeira vanguarda que nós vamos observar, né, é a vanguarda do real socialismo, que depois vai se desmembrar nos anos 60 no CPCismo, no movimento do CPC, né, Centro Popular de Cultura, vinculado, quer dizer, uma atuação agregada a um. Bem, o real socialismo, né, ele é fruto direto das concepções marxistas de sociedade, da relação entre sociedade e arte, né, é produzido nesse âmbito. E ele já nasce até, vamos dizer, com uma certa dificuldade de existência. Isso porque, no marxismo ortodoxo, a luta se dá verticalmente nas determinações econômicas da produção, sendo a arte um produto, um reflexo da infraestrutura. Então ela seria, vamos dizer assim, um apêndice, não seria, vamos dizer, a luta principal que se deve se travar contra os meios de produção capitalista, e sim um apêndice a essa luta. Agora, obviamente, é necessário que haja um meio de comunicação eficiente para que seja propagada a luta socialista. E aí que nasce a arte real socialista, que não tem como meta a valorização formal, reflexiva, autônoma da própria arte, e sim um prolongamento das conquistas de conscientização das mensagens revolucionárias. Havia um método, um procedimento dentro da arte real socialista. Essa arte, vou dizer a vocês, claro que não nasceu em 1960, nasceu muito antes, já em 1930 ela já era muito bem articulada. Nos anos 60 ela foi revivida, né? Vamos dizer que ela foi remanifestada pelo que nós dizemos que é o CPCismo, mas o CPCismo é nada mais nada menos do que uma perna do real socialismo. O real socialismo, né, ele construía a imagem do seu destinatário, né? A imagem era focada no proletário. Então, o proletário é uma imagem fantasma, é uma imagem projetada. Faz-se essa arte de maneira a conscientizar a classe trabalhadora, a classe proletária. E junta-se a essa imagem, a esse público, que é um público fantasma, esse destinatário fantasma, uma série de
uma série de elogios dos seus valores e até mesmo de autenticidade de seus valores. Por exemplo, a classe operária é a classe que mais tem os valores autênticos dentro da nação brasileira, por exemplo. Essa arte real socialista é aplicada nesse país, né? Então, nós temos os valores de nação, os valores de povo, todos sendo concentrados numa única classe, que seria a classe proletária. Tanto é que muitas vezes nessa arte, quando se fala desse público fantasma, quando se fala desse destinatário, fala-se como povo. E povo representa a totalidade, né, dos grupos sociais de uma nação. Ao ser manifestado os valores da classe proletária como povo dentro de uma nação, atribui-se que a autenticidade desses valores está dentro dessa classe e não em outra. Não na classe burguesa, mas na classe trabalhadora, na classe explorada. Essa estratégia de aproximar a autenticidade de valores de uma nação em relação ao destinatário fantasma, em relação ao proletário, tem por efeito atingir a cumplicidade de um outro público, que são as classes burguesas. Esse seria chamado de público potencial. Então, há um público fantasma, é o público ao qual o escritor escreve com essa imagem, uma imagem fantasmagórica uma imagem fantasmagórica já vai para o outro lado. Uma imagem fantasma, uma projeção está na sua cabeça, eu estou escrevendo para o explorado, para aquele que está sendo injustiçado, para o trabalhador, né? Mas atribuo a ele uma autenticidade de valores que definem um povo de uma nação. Por correspondência, aqueles que lerem vão sentir uma cumplicidade em relação a esses valores autênticos e se aproximarão da causa proletária. Então, por cumplicidade, esse público potencial, que é o público burguês, que lê a mensagem revolucionária, que lê a mensagem que conscientiza a exploração, associa-se a esse público proletário. Em verdade, o resultado dessa arte construiria a soma de um público fantasma, que é a projeção do público como proletário, mais o público potencial, que é a classe burguesa, dando, portanto, um público total. Esse público total, nada mais, nada menos, é do que uma sociedade que se une em cima de uma mesma mensagem, de uma mesma causa, atingindo-se aí, portanto, uma utopia social sem classes, onde todos absorvem a mesma mensagem. Ou seja, a utopia do real socialismo era se transformar numa arte de massas. Agora, diferente da arte de massas que nós temos hoje. Tá? Porque quando a gente fala em arte de massas, hoje quase que totalmente nosso cérebro vai para as artes industriais, né, maquinalmente produzidas para entretenimento. Esse evento de massas repassaria cada vez mais uma mensagem revolucionária. Mas para atingir a esse status, né, de arte revolucionária, de arte que consegue distribuir valores e mensagens por todas as classes, unindo-as, claro que a arte real socialista teria que redefinir o que é o procedimento artístico na sociedade. É nesse momento que a arte real socialista
ela faz uma crítica contundente à especialização da arte. Ou seja, quando a arte ela se define como autônoma, tendo seus sistemas próprios, seus códigos próprios de valorização, sua história quase que separada da história, vamos dizer, da história dos eventos humanos, como se fosse uma história da arte separada praticamente dos eventos, dos processos outros históricos. Quando atribui-se à arte um código específico, dá ao mesmo tempo a ela um caráter de exclusão. Então, quem domina aquele código, quem está treinado a dominar aquele código, é que está apto a entender essa arte. Então, a arte burguesa é uma arte excludente. Né? Isso vem desde do início da consolidação, né? Do início da formação e da consolidação, né? da classe burguesa. Né? A burguesia tripartiu a metafísica, né? Tirando dela o seu caráter religioso e definindo a metafísica como arte, moral, né? E ciência. Ao fazer isso, ao se definir como classe, ao tripartir a metafísica, o que é que vai acontecer? Ele vai excluir ao mesmo tempo desses valores a ralé, o populacho, né? E vai se opor à aristocracia e aos membros eclesiásticos. Então, a arte, tal qual como está sendo definida, é por si só já excludente. É necessário, então, criticar essa especialização do código artístico. É necessário quebrar esse código. Então, a arte real socialista, ela se propõe como uma arte que não seja autônoma, mas uma arte que participe da história, que participe dos eventos históricos sem códigos muito específicos, sem que seja necessário um treinamento para poder falar sobre a arte. A arte, se você, por exemplo, for ler muito dos produtos dessa arte, né, muito dos objetos que são reproduzidos para essa arte, você vai encontrar muito uma arte panfletária, muitas vezes em poemas. Como se o mais importante não fosse a forma, e sim o conteúdo da mensagem revolucionária. Então a clareza é uma obrigatoriedade revolucionária. A clareza na linguagem, né? A linguagem quase que funcionando como panfleto. Seria, vamos dizer assim, defini-lo como autêntico dentro de uma nação e, portanto, defender. Certo. Aí só que depois eles acabaram se Não, isso aí... Não, vou dizer assim. Essa é a proposta da arte real socialista. A proposta da arte burguesa é de exclusão. A proposta são momentos diferentes. A crítica que o real socialismo faz à especialização da arte é dessa arte burguesa, que precisa de código específico para poder entender, para poder ler, para poder reproduzir, certo? É isso aí. Você falou dessa... somente para transmitir a lógica capitalista, a lógica mercantil, a lógica liberal. O próprio Benjamin, por exemplo, vai fazer uma crítica a esses procedimentos que são até eleitos pelo real socialismo mais tarde. Daqui a pouco eu chego lá também, né? Claro que acho que o ponto, o crítico maior de esquerda, né, mais lido, né, para esses processos todos vai ser o Adorno. Mas o Benjamin faz críticas que destroem, detonam completamente todos os processos do real socialismo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Inclusive, tendo a mesma lógica, essa crítica que se faz, de se manter os métodos de produção, mesmo com mensagem revolucionária. Entendeu? Bem, a outra crítica que é feita pela arte real socialista é uma crítica à fragmentação do real. A arte
fragmenta o real. E nesse ponto, por fragmentar o real, por não trazer toda a conjuntura histórica do processo artístico, o que ela acaba por fazer? Acaba por produzir bens imagéticos, bens que são consumidos e produzidos em escala capitalista, e, vamos dizer assim, não tem a menor consciência histórica sobre a totalidade dessas causas e desses efeitos. Bem, vou explicar um pouquinho mais. A doutrina marxista, ela diz que a história é conceituada pela luta de classes, onde uma luta é motivada por uma causa que posteriormente gerará um efeito. E esse efeito pode ser a causa para uma outra luta e por aí vai. Então, a história para Marx, ela é conceituada ao mesmo tempo por uma luta contínua de classes, que vai ter o seu fim quando o comunismo imperar, e ao mesmo tempo por um jogo contínuo de causas e efeitos. Então, a história, ela é ao mesmo tempo luta de classes, um processo contínuo de causas e efeitos. A arte é a reprodução dessa história. Ou seja, a arte é a reprodução desse jogo contínuo de luta de classes e ao mesmo tempo do processo histórico como causa e efeito. Você quer trazer para cá para gravar aqui? Não é melhor não? Ah, sim. Eu vi que eu estava gravando outro dia. Ouviu? E a arte, quando entendida apenas como um código autônomo, isolado, uma esfera a ser discutida, desvinculada dos processos históricos, ela acaba por retirar a consciência histórica que o homem deveria ter sobre todos os processos que ele vive em sociedade. A arte não é uma esfera isolada dos outros procedimentos históricos. A arte é uma reprodução deles. Então, a arte, ela deve conscientizar o indivíduo de que ele é também os seus conceitos, os seus valores reproduzidos dessas determinações econômicas. Então a arte também deve ser entendida dessa maneira. Essa fragmentação é uma fragmentação, mais uma vez, burguesa, né? Daquela estratégia anterior da arte. Né? Fragmentar a arte, fragmentar a ciência, fragmentar a moral. Interessante é o seguinte, é que o movimento crítico, né, dessa arte, ela não vai valorizar a forma, não vai valorizar, né, as formas, né, da autorreflexibilidade, da ambiguidade, nada disso. Há uma crença máxima na potencialidade comunicativa da linguagem dentro dessa arte. E existem dois critérios que são extremamente defendidos para essa arte. Uma é a ética revolucionária. E o que seria isso? Seria a capacidade de o artista manter-se otimista e certo nos meios revolucionários e defender isso na sua arte. Então, a revolução, ela deve ser aclamada, deve ser defendida como certa, como uma projeção a ser encontrada com toda a certeza dentro da sua arte. Então, se houver algum momento de descrença, isso já torna problemática essa arte dentro dos meios reais socialistas. Certo? Essa arte, a ética revolucionária é defendida pelo otimismo e pela certeza dos meios revolucionários. Isso deve ser
propagado por meio dessa arte. Um outro critério que também vai ser avaliado, né, por essa arte é a capacidade de o artista se sacrificar em prol da mensagem revolucionária. Muitas vezes até, muitas antologias, né, de arte real socialistas, elas vão focar muito na condição biográfica do indivíduo. Como, por exemplo, elogiar a condição humilde daquele escritor, ou então vão elogiar a capacidade daquele escritor em sair da sua esfera pequeno burguesa para uma esfera de exploração, de entendimento da exploração. Então, obviamente, existem grupos artísticos, grupos de artistas que não necessitarão realizar esse sacrifício, acreditas, porque já estão vinculados a uma esfera de exploração e terão uma facilidade quanto à clareza da sua linguagem, de atingir o âmbito da comunicação de massa, ou seja, o mesmo nível da comunicação, e falar sobre a exploração sem muitos problemas, já que ele vive dentro daquele ambiente. Mas existem uma série de artistas que não estão nessa condição de explorado. Então eles têm que fazer um desvio muito grande, né? Tem que sacrificar a sua instrumentação artística, a sua instrumentação de educação formal, para poder atingir a linguagem clara da população e eficiente. O que nos interessa aqui, evidentemente, não é mais a linguagem artística como capacidade de duplicidade, de ambiguidade, e sim como capacidade de comunicação da mensagem revolucionária. É por isso que essa arte vai ser tão datada, porque se ela historicamente está demarcada por uma mensagem revolucionária que não deu certo, toda essa arte também vai cair. O CPCismo, o movimento do CPC, é uma perna da arte real socialista. O anteprojeto do CPC, ele foi divulgado em março de 62 ou 63, se eu não me engano, 62 ou 63, acredito que foi 62. E trazia considerações muito próximas daquelas já construídas, né, desde os anos 30, pela arte real socialista. Verdade isso, até que ela nasceu em 1920, né, mas consolidou em 1930. O movimento do CPC, do Centro Popular de Cultura, né, nasce agregado às propostas políticas da União Nacional de Estudantes aqui no Brasil. E tentou definir a arte em a arte dirigida ao povo em 3 momentos. Existe uma arte, em 3 conceitos, perdoa. Existe uma arte que é a arte do povo. Essa arte do povo, ela é fabricada em meios economicamente atrasados ou em zonas rurais. E veja, aqui tem-se um preconceito, tá? Disse que ela é fruto de um atraso, e esse atraso, na tônica do CPC, é um atraso cultural. Perdoe-me, não existe atraso cultural. E também ela é feita sem nenhuma pretensão artística. Ela exatamente privilegia um anonimato. Ou seja, são aquelas canções de cordel, que ninguém sabe quem é o autor, são aquelas histórias que rodam e rodam e rodam
e está na boca de todo mundo, as lendas, né? O improviso no repente. A visão do CPC é uma visão extremamente preconceituosa nesse ponto. Existe a arte popular, que é uma arte fabricada pela indústria do entretenimento. Essa arte, ela opera nas grandes áreas industriais, são realizadas por empresários e tentam atingir cada vez mais a totalidade dos consumidores, né? E aí você pode, por exemplo, colocar como símbolo maior dessa arte a própria televisão, que tenta chegar cada vez mais à totalidade dos meios de consumo. A tentativa de dirigir uma arte que vincule uma mensagem revolucionária, apropriando-se da sintaxe da arte do povo e da arte popular, é que seria a arte popular revolucionária. Seria uma outra forma de direção de arte, uma outra forma vamos dizer, produzir arte para e no povo. A arte popular revolucionária, ela tem a obrigação de clareza para a sua mensagem. E ao mesmo tempo, ela tem a obrigação de se manter como arte de pesquisa. Agora, não pesquisa para a inovação, é pesquisa dos meios receptivos. Ou seja, a arte popular revolucionária, ela tem que se apropriar das estruturas que tem aqui na arte do povo e na arte popular. Na arte industrial produzida para o povo e na arte que está em áreas atrasadas economicamente, como se diz lá. Então, apropriando-se dessa sintaxe, desse esqueleto da comunicação, pode-se preenchê-lo com mensagem revolucionária. E aí sim, você tem a arte que é produzida a tentativa de arte produzida pelo CPC. No entanto, há diversas críticas que fazem com que nem a movimentação real socialista, nem a movimentação do CPC, uma perna do real socialismo, possam vingar. Vamos começar dentro do cenário brasileiro. Lembro a vocês que a arte dos centros populares de cultura nasceram, né, quase que ao mesmo tempo da ditadura, né? A ditadura se instalou em 64, em 62 e em 63, o anteprojeto de arte do CPC foi divulgado. Bem, por causa desse preconceito que a direção dos meios CPCistas tinham em relação à arte popular e à arte do povo, muitas vezes eles acabaram por simplificar demais a linguagem ou até mesmo a realizar regressões que são arcaicas, provinciais, distantes das dinâmicas que as falas fabricam. Ou seja, ela não percebeu, né, a orientação CPCista, que o que elas muitas vezes fabricavam eram estereótipos, eram rotulações sobre as falas regionais, e não percebiam que a fala desses povos são dinâmicas. Elas tendem uma transformação contínua, uma troca contínua de códigos e de reverberações. Então, esse preconceito também limitou a arte real socialista. Não percebeu a fala como um mecanismo vivo da linguagem, mas percebeu a fala, determinados grupos sociais, como algo fixo, rotular.
Essa é uma crítica que a Heloísa Buarque de Holanda realiza. Outra crítica que a Heloísa Buarque de Holanda vai realizar é a seguinte, que depois do AI-5, quando houve um corte vertiginoso da comunicação entre a direção da UNE e da agregação do CPC com as classes populares, depois que houve esse corte de comunicação, as manifestações artísticas, elas tenderam a se categorizar não mais como uma arte a ser divulgada para o público, mas uma arte que se transformou num objeto de consumo da classe média esquerdista. Então, depois de cortada a ligação, ou a tentativa de ligação entre esses artistas e as classes populares, essa arte acabou por se isolar como objeto de consumo uma classe média esquerdista. Ou seja, acabou reproduzindo vamos dizer, o meio de produção capitalista, ao invés de atingir a classe popular com mensagens revolucionárias. Obviamente, críticas mais fortes, críticas ao real-socialismo, a nova objetividade até alemã mesmo, podem ser extraídas do Walter Benjamin. Por exemplo, eu disse a vocês, que o real-socialismo privilegiava aquele procedimento em que projetava uma imagem do proletário, do destinatário, que é o público fantasma, e atribuiu a ele uma autenticidade de valores, e por meio dessa autenticidade chegava-se à cumplicidade com uma determinada classe, que era a classe burguesa. Só que o Benjamin, ele vai criticar esse procedimento denominando de uma intimidade excessiva com o pequeno burguês. Em verdade, essa arte acaba por se transformar num deleite estético que estará dentro da moda, que estará integrado aos meios capitalistas de publicação. Então, em verdade, o que esses escritores propuseram-se a fazer pode até atingir o objetivo de manter essa cumplicidade com o burguês. Mas, em momento algum, essa arte, ao atingir esse grau de cumplicidade, vai desarmar o sistema de produção, e nesse caso se fala de escritor, esse meio de publicação capitalista. Então, em verdade, nós temos aqui a criação de um escritor rotineiro. Ou seja, um escritor que tem a capacidade de falar contra a burguesia, mas manter-se no mesmo sistema capitalista. Ou seja, não há qualquer contradição em criticar a burguesia. Haveria uma contradição, claro, evidentemente, se o artista se propusesse a desarmar o sistema de produção cultural materialmente e intelectualmente. Mas materialmente o sistema se mantém o mesmo. Então vocês vão ter diversos burgueses lendo mensagem revolucionária sem que aquilo possa desarmar sua classe burguesa. Verdade, criou-se aqui uma arte de entretenimento. Criou-se aqui uma arte que produz um deleite estético contínuo. Não, em verdade é o seguinte, isso aí foi uma crítica de Heloísa Buarque de Holanda, Porque o que seria a arte popular revolucionária para o CPC?
seria o momento em que o artista se apropriaria da sintaxe do povo, ou seja, das formas da linguagem, do esqueleto da linguagem do povo, e ao invés de utilizar aqueles códigos que são conservadores, aqueles conceitos que são conservadores, trocar-se esse número de palavras e conceitos por conceitos revolucionários e palavras revolucionárias, que estimulassem cada vez mais a revolução. Estuda, por exemplo, a televisão, estuda os meios de arte que eles chamam atrasados, entendeu? Estudam para chegar a uma investigação de como aqueles valores são repassados, aqueles conceitos são repassados, aquelas palavras são repassadas. Estudam o esqueleto da comunicação. Estudam para que no futuro eles possam jogar conceitos e palavras revolucionárias dentro desse esqueleto. Entendeu? Só que Heloísa Buarque de Holanda diz o seguinte, que isso não deu certo. Por que não deu certo? Porque essas palavras estudadas e reproduzidas pelos artistas CPCistas foram, em verdade, muito estereotipadas. Ou seja, entendeu-se que a fala era um evento fixo, rotular nessas esferas. Ah, sim. Quando você, por exemplo, coloca uma palavra, né? Quer ver uma coisa? Quando você coloca a mesma coisa que faz a televisão. Quando você coloca uma palavra que totaliza um povo, que fala sobre, por exemplo, aquela condição dele e dos seus valores. Por exemplo, tem um banco aqui que recentemente fez uma propaganda, Banco Capital, não é Banco Capital não? Que falava assim, aonde, imagine se essa propaganda roda nacionalmente. É algo, eu acho que roda, né? Roda. Ou foi uma propaganda localista? Roda, né? Então, é um meio, é uma forma que se tem de traduzir todo o baiano. E você sabe que não é isso. Que isso, na verdade, é uma forma rotular. Então, quando os artistas CPCistas caem nesses engodos, eles acabam por limitar também a sua arte. Ou seja, por exemplo, você sabe que existem formas arcaizantes nos municípios rurais. Existem. Mas não são tão arcaizantes assim. Por quê? Porque lá já tem televisão, lá já tem jornal. Ou seja, as falas, elas se dinamizam continuamente. Então, quando eles se apegam a formas que, vamos dizer assim, travam essa dinâmica, travam essa movimentação contínua da linguagem, acabam por limitar também a sua arte. Não só a esses cenários, mas também a outras pessoas. Entendeu? Popular revolucionária, que é a proposição que eles colocam. Essa seria o outro conceito de arte. Um conceito fabricado por eles mesmos. Arte popular revolucionária, exatamente. Né? Que você vai ter aí esses três momentos da arte. Uma arte popular revolucionária que teria também por fim se transformar num evento de massas. Um evento que atingisse a todos. Né? Você falou de que fala dele? Acredito que esse texto seja a Melancolia da Esquerda, a respeito de Eric Kästner, né? A Melancolia da Esquerda, a respeito de Eric Kästner. Você tem, na verdade, 3 textos de Benjamin, que falam muito sobre esquerda. Um é o autor como produtor, o outro é a respeito de Eric Kästner, a Melancolia da Esquerda, né? Ou ao contrário, um é subtítulo do outro, não sei qual seria. E a outra seria Politização da Inteligência, que é um texto que ele fala sobre
no Milano Krakauer, certo? Você falou de outro tema, quando você fez essa situação, ele parecia que ele estava preocupado mais com o fim da intencionalidade do produtor em relação à sua leitura idealizada do que o próprio conteúdo da mensagem. Porque, por exemplo, quando um leitor não idealizado se apropria dessa mensagem, se qualifica ela a partir do seu lugar enquanto ator social, logicamente ele vai. Toda leitura, nenhuma leitura é desinteressada. Então, a leitura que vai fazer vai ser decorrente tanto da bagagem cultural que ele tem, quanto da bagagem social que ele dispõe para poder participar enquanto sujeito cultural do mundo, né? Principalmente em lugares específicos que ele ocupa na sociedade. Então, será que essa não lembro exatamente o que pode ser agora, mas será que essa não é uma preocupada demais no código em relação à autoria da mensagem e na situação dela? Olha só, né? Em verdade, quando o Benjamin coloca essa crítica, ele também já coloca uma proposição. E a partir da proposição é que nós chegamos realmente a perceber a totalidade dessa crítica. Ele propõe, por exemplo, que não se deve, por exemplo, transformar os grupos explorados em grupos rotulares também. Porque isso traz um sensacionalismo que nos dá um deleite que é estético. E esse deleite, na verdade, não nos leva a uma revolta, nos leva a um prazer. E aí se conservam. Mas a proposição que ele faz é a seguinte: o que deve ser feito é a descrição de grupos, né, populares sem estereótipos. Então, por exemplo, claro que vocês vão observar que isso pode até ser uma deixa para o multiculturalismo futuro. Mas o que ele propõe é o seguinte: que não seja feito aqui sensacionalismo. E ele fala, é uma fala contra a objetividade alemã nesse momento. Que não seja feito aqui uma imagem muito cristalizada daquele injustiçado, mas que sejam feitas descrições contínuas, né, de grupos populares, agora sem a utilização de estereótipos, das atuações absurdas que se tem na massa. Essa descrição, que é uma descrição que ele encontra em Krakauer, né, ele acha, por exemplo, revolucionária. Porque até então, a mensagem revolucionária ela é muito rotular. Entendeu? Então, a preocupação dele também é de tentar fabricar uma imagem que seja coerente com o que realmente acontece, com a realidade, até mesmo com a inconsistência desses grupos, as realidades absurdas que se vivem nesses grupos. Então, o problema não nada, porque, por exemplo, as pensadores só existem na representação através de estereótipos, porque elas se impõem as categorias de imagem rotulares e tudo mais. Mas há um grande problema, né? Eu acho, acredito eu, que o estereótipo é uma representação absurda, uma representação que, por exemplo, existe a mediação, né? Você só chega ao conhecimento do outro ou do objeto através de uma mediação. Essa mediação ela tem que chegar num ponto comum que constrói-se uma representação. Eu e o outro vamos construir continuamente uma representação. Claro que se a força material daquele indivíduo for maior, a partir da violência, a partir de um código, vamos dizer, mais eficaz, a representação minha, né, ela, não vou dizer que vou totalizar o outro, mas vai chegar a abranger mais ainda o outro. O outro não terá tanta capacidade, quer dizer, terá capacidade, mas não terá tanta capacidade de colocar a sua representação. Mas eu vou dizer uma coisa: o estereótipo, ele acaba por ser uma repetição generalizada dessas representações, que horas acontecem por violência, horas acontecem por negociações e tudo mais.
Agora, claro que eu vou dizer uma coisa. Não vamos pensar naquela estrutura ainda só de poder, em que, por exemplo, o indivíduo tem a capacidade de ler o outro ausente do outro. O outro também vai falar sobre a sua imagem. Agora, claro que as direções que se dão desse conflito ou dessas negociações vai se dar muito mais, acredito eu, pelo poder que é material. Infelizmente se lê muito pelo poder cultural atualmente. Mas tem os imperativos, tem imperativos econômicos também nessa questão da representação. Eu não sei se eu respondi, ou se eu fui... Não, ela fala de interpretação. Eu acho que o estereótipo acaba sendo uma violência. No final das contas, acaba sendo uma violência. Acaba sendo uma violência. Brandando mais no estereótipo para uma representatividade não ofensiva realmente é uma questão de imagem. E pode tornar uma violência. Com certeza, com certeza. Conservar, né, a imagem, né? E essa conservação, acredito eu, será para manter, para manter um grau ou de exploração ou de relação conveniente. Bem, mas aí isso aí gera, viu? Isso gera uma discussão que gera muita coisa. Bem, a outra estratégia a qual Benjamin discorda completamente da arte de esquerda é quando ela tenta proletarizar o intelectual. Quando ela faz um elogio contínuo da condição biográfica desse artista e também pede que ele se sacrifique culturalmente para atingir esse nível que é o nível do proletário. O Benjamin diz que há um privilégio e uma aliança cultural entre o artista e a classe burguesa que dificilmente é desfeita. Os meios de produção da própria arte se dão dentro de meios eficazes capitalistas. Meios de eficácia capitalista. Então é praticamente impossível proletarizar um intelectual. O que tem que ser feito é o seguinte: a fala intelectual é uma fala já condicionada pelos meios capitalistas, tá? Os meios burgueses. Esse intelectual tem que ser politizado e não proletarizado. Cabe ao intelectual não falar igual o proletário, mas sim realizar análises que atinjam em cheio ao modus vivendi desse proletário, de forma a criticar as relações de exploração capitalista. Ele diz que em alguns momentos acontece. Tem alguns escritores que conseguem isso, mas que a estratégia das artes de esquerda não estão privilegiando tais procedimentos. Certo? O que o Benjamin propõe, em verdade, é combater a esfera da produção cultural de modo material e intelectual. Então, não adianta um grande escritor de esquerda publicar um livro pelo mesmo processo de publicação e editoração capitalista, porque aquele livro vai ser vinculado, vai ser comprado pelas mesmas pessoas que querem conservar esses meios. Então, por exemplo, aquilo que a arte mimeógrafa fim dos anos 60, anos 70, tentou fazer, a arte alternativa, ao invés de você ir para uma editora, você mesmo fazer seu livro e tentar distribuir, seria muito mais coerente do que, por exemplo, a arte produzida em editora e distribuída via compra. Atualmente você sabe que também essa arte alternativa ela está completamente vinculada ao meio capitalista. Se você for no Rio Vermelho, por exemplo, certo? Lá no Rio Vermelho,
tudo bem, vocês vão ter artistas que dão, vocês vão ter artistas que vendem, né, o seu livrinho, mas tudo aquilo está no contexto da venda do acarajé. Né? Lá, naquela pracinha lá do Rio Grande, vocês já sentaram ali, não já sentaram? Não já passou uma porrada de artista chato, tentando passar, toma aqui um livrinho meu, toma aqui um livrinho meu, aí você não compra, mas você tem interesse, nem interesse, toma então. Certo? Só que aquilo poderia até ser revolucionário muito tempo atrás, hoje em dia já não é mais, está dentro de um contexto em que se vende o acarajé e se come. Veja que ali não é nem tão interessante, vocês não vão nem por causa daquilo, vocês vão por causa do acarajé. Verdade seja dita. Eu vou dar uma parada aqui, rapidinho, e volto para falar de concretismo e praxis. Ide em paz, por enquanto. Caminhemos. Bem, agora nós vamos falar sobre as vanguardas concretista e a praxis, tá? Bem, de início, é necessário perceber que tais vanguardas, elas são extremamente difíceis de enunciar uma mensagem revolucionária ou enunciar uma comunicação que se faça de maneira fácil para as massas, a compreensão fácil para as massas dessa mensagem, porque tanto o concretismo quanto a poesia praxis, ela tem uma preocupação formal muito grande, que faz com que a compreensão dessas formas estéticas seja muito difícil para as massas. Então nós temos aqui já primeiro uma espécie de impossibilidade estrutural, né? Vanguardas que ora são influenciadas pelo formalismo russo, ora influenciadas pelo estruturalismo linguístico, ou ambas, elas se tornam bastante complicadas, porque valorizam muito mais a questão sintática do que semântica. Valorizam muito mais a forma do falado, do enunciado, do que exatamente o conteúdo. Há também um outro problema dentro dessas vanguardas, que faz com que elas percam, pelo menos, o seu sentido revolucionário em alguma parte. Tanto o concretismo quanto a poesia praxis, que a gente vai depois descrever como elas acontecem para vocês, elas atuam mais dentro de sistemas sincrônicos. Ou seja, aqui vai haver uma perda de consciência histórica, uma perda de acúmulo de eventos históricos traduzidos pela memória, porque a sintaxe que eles procuram é uma sintaxe atual, sincrônica, moderna. Então você tem dois grandes problemas para a evolução dessas artes como artes que atinjam as massas. A primeira, há um formalismo muito grande nessas artes, há uma preocupação formal, uma preocupação de inovação formal nessas artes, que torna ela pouco compreensível às massas. E por outro lado, há o privilégio da sincronia, que faz com que essa consciência histórica, que é muito bem cobrada, muito bem articulada pelo real socialismo anteriormente, seja dispensada. Falemos inicialmente do concretismo, né? O concretismo acredita que as formas verbificadas e substantivadas da linguagem, elas criam uma aproximação muito grande com o real. Ou seja, quanto mais substantivos, quanto mais verbos você utilizar na arte literária, mais essa linguagem estará próximo do real. Aqui é uma crença de que a linguagem, a imparcialidade na linguagem,
quando você não usa adjetivos, quando você não usa formas exageradas, né? Comotivas, exatamente, cheias de comoções. Né? Há uma crença nessa imparcialidade que corresponde a uma imparcialidade que também se dá no real. Então, ao tentar chegar a essa imparcialidade dentro da linguagem, essa imparcialidade corresponderia com o real. E, portanto, a linguagem concretista teria maior capacidade de operar sobre o real do que qualquer outra linguagem que se vale do lirismo, como se faz, por exemplo, a linguagem do real socialismo. Lembrem que eu falei para vocês que a linguagem real socialista é uma linguagem panfletária, oratória, então se valoriza bastante de adjetivos, de palavras carregadas de comoções. Aqui não. Aqui você vai ter, no concretismo, né, a eleição por verbos e por substantivos que fazem com que esses substantivos, esses verbos, correspondam, por serem palavras imparciais, com o real. E por ter essa correspondência, haverá uma operação maior sobre o real do que haveria numa linguagem toda carregada, molhada. Obviamente, isso é uma construção extremamente fantasiosa, né, do concretismo. É algo extremamente fantasioso. Dizer que há uma correspondência enorme entre substantivo e verbo e material, objeto, né, o mundo. O mundo não é adjetivado, quem adjetiva é o homem. Então isso faz com que a realidade seja percebida parcialmente, o real seja percebido como parcialmente. Isso que eles defendiam. Né? Então, na verdade, uma poesia ela devia ser o máximo verbificada e substantivada, para que falasse cada vez mais sobre o real e pudesse operar sobre ele. Não, de uma maneira coerente. Porque é serpente, a palavra serpente, ela tem na raiz. E eva da palavra serpente é de uma coisa entrelaçada uma hora. Só que você... Tem uma coisa, a origem, ela nunca é única. Nós, ocidentais, que aprendemos a enxergá-la dessa maneira. Quando os concretistas dizem isso, eles estão esquecendo também que pode haver divergência no material simbólico. Então, por exemplo, quando você pensar numa serpente, se você for um indiano, você pode trazer na matriz desse símbolo uma outra coisa totalmente diferente da minha. E aí que cai essa coisa da é assim, né? Justamente por isso. Exatamente. E aí que o homem, a própria visão humana, ela é uma rede de simbologias. Para eu chegar a ela, tem uma série de simbologias. Ela é minha aluna, ela tem um rosto assim, assado, tem uma série de signos, de muro de significados, de atributos que eu estou colocando para ela. Tem uma palavra metáfora. Que fala que a nossa interpretação das coisas é uma metáfora. Aí que é o filosofia da serpente, que na verdade você fica lá, essa coisa é uma metáfora que a gente cria para poder caracterizar aquele objeto. O próprio nome também já seria um elemento adjetivado. Isso é uma metáfora, é uma interpretação. É, uma interpretação. Diga. É interessante que isso faz entrar justamente na própria lista da linguagem. Aí tem que usar uma lista da realidade. A linguagem é uma projeção, na verdade, não mediada. Se você pensa assim, cabe para o concretista esse pensamento. Está diretamente na linguagem. Mas, por exemplo, se você a priori, na verdade, é por meio de convenções que você... Fica meio fantasioso. Pois é, fica muito esotérico, né? Com certeza. É a crença de que... Para pensar a própria origem da linguagem, é interessante para pensar em convenção. E interessante que eles a principal defesa que eles têm, por exemplo, para poder propor uma transformação social. Conceito de linguagem. Conceito que eles têm sobre a linguagem. Entendeu? E
essa proposição, claro que ela foi criticada, né? Em 1957, por exemplo, a UNE realizou a Noite da Poesia Concreta e havia, vamos dizer assim, um entendimento de que a vanguarda concretista ela não estava tão adaptada ao sentido do engajamento político. Por quê? Porque o concretismo sempre privilegiou as formas industriais. Sempre foi muito otimista em relação ao progresso industrial no Brasil. E a esquerda sempre colocou em suspeita os objetos industriais por serem reprodução do sistema capitalista. De verdade, em 1957, a poesia concreta inaugura um novo conceito chamado de concreções semânticas, que é a tentativa de associar a sintaxe progressista da sua linguagem a uma mensagem que seja revolucionária. Ou seja, a tentativa de congelar aquela sintaxe como mensagem revolucionária. Só que a concreção semântica, na verdade, se você for perceber, ela acaba por sempre elogiar a conservação de uma visão que é totalitária sobre a economia brasileira. Uma visão, quer dizer, totalitarista. Ou seja, ao ser articulada essa mensagem revolucionária ao progresso econômico, e ao dizer que o progresso econômico superará as mazelas sociais, na verdade o concretismo está aqui, ao mesmo tempo, fazendo um elogio do desenvolvimento industrial capitalista e mantendo as ordens sociais. Ah, professor, mas será que no futuro a economia brasileira, por crescer e crescer e crescer cada vez mais, não vai não mais permitir as injustiças que ela tem? Não, muito pelo contrário. Um industrialismo avançado que o Brasil está vivendo nesse momento, dos anos 50 dos anos 60, é, em verdade, uma renovação dos ciclos de dependência. E isso o concretismo não foi capaz de observar, ou não quis enxergar. O concretismo atuou, e aí é uma crítica muito feroz que Luiz Buarque de Holanda realiza, como atuou apresentando uma posição que ao mesmo tempo era colonizada por se submeter a esse jogo de dependência em sua renovação, e colonizadora por divulgar que esse progresso, até mesmo quando falou em padrão internacional de objetos de consumo, esse progresso, né, um dia retiraria as mazelas sociais. Então vocês estão vendo, na verdade, mais uma outra arte que vai conservar uma ordem de exploração no capital. Bem, vamos voltar, né, a essa modificação social que o concretismo propõe, né, essa modificação que está restrita à relação industrial produção-consumo, dizendo que são muito fáceis de ser feitas críticas ao concretismo, mesmo porque os esquerdistas eles acabaram por se especializar nessa crítica ao concretismo. Havia muita discordância em relação à atuação do concretismo. Os esquerdistas, valendo-se já das concepções marxistas originárias, né, eles dizem que essa realidade industrial mistificada pelo concretismo, né, ela camufla os mecanismos de opressão. Acaba camuflando os mecanismos de opressão e dá um disfarce de prazer ao que é exploração,
e o que é escravidão. Né? Obviamente, os esquerdistas, quando falam sobre esse otimismo industrial que nos dá essa sensação de prazer ao se aliar a um objeto de consumo, eles atribuem logo diretamente a um conceito que é muito defendido por Marx, o de alienação. O homem se aliena pelos objetos. O homem se entrega totalmente através da sua posse pelos objetos. Ele renuncia a si por causa do objeto. A alienação acaba por, vamos dizer, fazer com que o homem renuncie completamente a ele em prol do objeto. E são diversas vezes que os críticos de esquerda colocam o concretismo como uma arte alienante. Só que é interessante também pensar o conceito de alienação, certo? Porque o conceito de alienação não é tão bem definido assim por Marx, isso segundo Humberto Eco. A aversão da esquerda tradicional à industrialização, claro, nós vimos que se dá por esse conceito de alienação. Trabalho que visualiza o objeto, que não se consegue reconhecer como ele mesmo e dentro de uma relação de exploração. Mas a alienação, na verdade, é uma forma de mediação entre o homem e o objeto. Não existe existência se não houver entrega do sujeito para o objeto. Essa é a defesa de Humberto Eco. É uma propriedade que é mediadora da própria existência. Mesmo porque existir não é ser. Existir é ser para fora. Não existe, aliás, não se pode se chegar à conceituação do humano ou do objeto sem que esse humano se entregue ao objeto. Sem que esse humano renuncie à sua própria condição de ser. Não existe o ser monoliticamente. Existe sim o existir, que é o ser para fora. Então, o ser só se define através do existir. A alienação é essa forma de mediação que faz o indivíduo existir. Em verdade, quando Marx diz que a alienação ela é algo extremamente negativo e deve ser eliminado, deve ser negado, em verdade o que Marx está querendo fazer é realizar uma alienação que seja uma forma orientada coletivamente de compreensão dos objetos. Então é estancar a alienação numa determinada cena. É conduzir a alienação. O Marx, na verdade, ele não está querendo eliminar a alienação, ele está querendo conduzir a alienação. Como é que é com ele? Porque quando o Marx pensa, ele sempre em relação de ocupação do trabalho, por exemplo. Aí a gente tem um Fordismo como maior exemplo de segmentação da produção, por exemplo. Veja, quando o Eco faz essa crítica, né, o Eco ele defende logo o seguinte, né, Marx ele defendeu um conceito de alienação que não nos parece coerente, porque a alienação também já foi falada por Hegel, não só foi falada por Marx. Marx, na verdade, deu uma definição sobre alienação que era muito limitada. É assim que ele defende. Ele vai dizer, esse conceito de alienação ele foi transformado por Marx. Então, a verdadeira crítica não é de eliminar a alienação.
e sim de conduzi-la, de orientá-la. Porque o que seria alienação? Alienação é igual a uma mediação em que o sujeito ele tem que renunciar a si para poder compreender ou o objeto ou o outro. É esse momento em que se dá a alienação. Então não há comunicação se não houver alienação. Não há entendimento se não houver alienação. Está entendendo? Então o que ele diz é o seguinte: há uma impropriedade conceitual em Marx. E claro que alienação depois vira uma palavra a ser bastante utilizada pelos esquerdistas, a ser defendida, definida da maneira marxista. Mas ela já tem um erro de saída. É porque, veja só, se você é apenas ser, né, você não tem possibilidade de enxergar o outro como signo, que pode modificá-lo, que pode também construí-lo. Então é necessário, nesse momento, renunciar à sua capacidade só de ser, mas de existir, de ser para fora. A consciência de ser E prolongar. A consciência de ser uma sociedade, pode. Exatamente. E veja que esse prolongamento é que permite a você existir. Porque existir é ser para fora, né? Na verdade, não existe ser, existe existir. O ser é uma ficção nossa, ocidental. Vamos dizer assim, né? Poderia ser. Isso aí, desde os gregos, né? O próprio Nietzsche também tenta muito destruir essa questão de existir. Né? Então, em verdade, o que o Marx está querendo criticar não é alienação, e sim como a alienação se distanciou da solidariedade mítica no primeiro momento das comunas primitivas. Observe. Lembram daquele mito de Rousseau? Dos homens da língua do norte que lutavam contra as intempéries da natureza e que se reuniam para trabalhar, para sobreviver à natureza. Isso é um mito de Rousseau. Que depois o comunismo vai ser uma tentativa de restabelecer esse mito do homem que vive em harmonia, trabalhando para a sua sobrevivência. Só que as formas de mediação, as formas de entendimento do que são os objetos e do que são as pessoas, ou seja, a alienação, se distanciou a tal ponto que fez com que o homem renunciasse à solidariedade anteriormente que era mítica. Então, o marxismo não é uma crítica à alienação no entendimento de Hegel. É uma crítica ao distanciamento em que a alienação criou em relação à solidariedade das formas humanas e da compreensão do que são os objetos, como eles devem ser produzidos para que eles possam viver juntos. Propõe, segundo Eco, é congelar a alienação. É chegar naquela cena em que a alienação ela pode ser uma forma mediada coletivamente e orientada. Na verdade, ele fala sobre uma impropriedade de significado, uma impropriedade de conceito. Isso está em... Rapaz, agora eu usei 2 obras de Eco, mas isso também está no meu livro. Está no meu livro lá, Utopia Política, Vanguarda Ritual. E aí você pega lá, tem a referência de Eco, e Eco busca primeiramente uma referência de Hegel, né? Que ele diz que o conceito não nasce de Marx. Na verdade, Marx faz a atualização de um conceito de uma forma errada para ele, incompleta. Eu não conseguimos tirar isso do plano da economia e da organização social. Esse trabalho alienava porque não se participava de uma parcela do processo produtivo e não tinha conhecimento. Deveria ver a totalidade. Então, por exemplo, aí uma cidade tem isso com a cultura e a comunicação. Já também, substituindo um pouco esse fato evidente, fato superficial.
É porque, em verdade, é o seguinte, ele não atribui, o próprio Eco não enxerga na alienação essa necessidade da fragmentação. Ele diz que a alienação é algo muito maior do que o Marx propõe. Então, por exemplo, a alienação, ela não surge, por exemplo, da falta de visão advinda de uma fragmentação, seja ela econômica no primeiro momento ou cultural. Na verdade, a alienação é uma forma de conhecimento, de mediação. A alienação é mediação. Então, não tem nada a ver com completude ou fragmentariedade. Claro que o Marx vai redefinir o conceito, mas o Eco discorda completamente dessa redefinição. Exatamente. Né? Que é um conceito de conhecimento, não é um conceito de, vamos dizer, de falta de visão, de lateralidade, nem nada disso. Entendeu? Então ele, vamos dizer, desapropria o terreno marxista do conceito de alienação. E, em verdade, ele até coloca que a aversão da esquerda tradicional ao industrialismo não advém da alienação, que a alienação seria o quê? Uma forma de mediação, de conhecimento do objeto, de existir para fora, mas sim do distanciamento que os objetos industriais têm em relação a essa solidariedade que é mítica. Entendeu? Então a raiva dos críticos esquerdistas, mesmo que eles não percebam, segundo o Eco, não é, vamos dizer, estar num ambiente extremamente alienado, tapado, sem visão do todo, mas sim estar num ambiente em que se distanciou completamente das formas míticas da solidariedade. Bem, claro que a crítica à alienação, ao entendimento dos movimentos de esquerda sobre o concretismo, a aliança que se tem com os objetos industriais, nada disso vai salvar o concretismo. O concretismo vai ser uma vanguarda que realmente vai morrer por sua própria limitação. Embora seja uma das vanguardas no Brasil mais propagadas, mais elogiadas, né? Nós não vamos esquecer que o que a Heloísa disse está extremamente correto. O concretismo não percebeu, né, que a fala sobre o progresso econômico era uma fala de renovação de ciclos dentro da economia, onde as economias periféricas, né, estavam se renovando frente às economias centrais. Onde nós temos aqui a defesa, né, de uma fala colonizada e colonizadora, como disse a vocês. Nasce da crítica ao concretismo uma vanguarda chamada Praxis, poema Praxis. Essa é uma vanguarda bem isolada, né? Dizem que é a vanguarda de um poeta só. Na verdade, isso é uma grande sacanagem que fazem com o Mário Chamie. Mas é uma vanguarda hiper complicada, mais complicada até do que o concretismo. Portanto, há uma impossibilidade gigantesca, né, de que a sintaxe possa operar no acesso às massas. Ou seja, a mensagem revolucionária que ela dá é extremamente limitada pelo seu escopo estético. Chamie enxerga, na sua crítica às mídias e ao mesmo tempo ao concretismo, que se tem uma forma produto, uma forma objeto defendida no concretismo e defendida também pela mass média. Há um padrão internacional sempre cobrado pela arte concretista e há uma estrutura fixa na linguagem sempre querendo ser divulgada pelo concretismo. A palavra objeto, o padrão internacional defendido pelo concretismo, né, vão ser colocados em oposição
à dinâmica estrutural da linguagem, ao interrelacionamento de fontes pesquisadas e ao levantamento de áreas temáticas que o Chamy propõe. Então, o Chamy vai propor uma poesia que tente pesquisar diversas áreas temáticas socioculturais no Brasil, que se coloque isso em relacionamento estrutural, que se crie uma sintaxe, que essas palavras participem diversamente dentro dessa sintaxe, e que dessa dinâmica relacional se descubra uma constante quase que matemática, que aparece em várias dessas realidades, e que se tente resolvê-las. Claro que é uma pesquisa gigantesca, é uma poesia extremamente obsessiva. Se você for observar, o indivíduo vai pesquisar a zona rural, a zona urbana, pega aquelas palavras, mistura e tenta descobrir uma constante para tentar resolver os dois cenários, por exemplo. Cenário problemático. A descrição das variantes dos espaços socioculturais, a tentativa de usar palavras em diversos espaços, a afirmação dessa dinâmica que é sempre relacional, sempre uma relação de uma cultura em relação, uma relação de um grupo um grupo social relacionado a outro grupo social, vai gerar uma constante dentro de uma realidade nacional, e isso vai ser resolvido. Claro que isso tudo também é muito fantasioso, porque a sintaxe está muito afastada de qualquer realidade ali. A sintaxe relacional, a inter-relação estrutural que o Chamy propõe, é uma chave de diversos segredos. Mesmo que sejam reconhecidas todas as realidades dentro desse escopo, dentro dessa estrutura estética, essa estrutura é por demais complexa e impossível de conscientizar as massas. Mais uma vez, você tem aí o problema de acesso que essas vanguardas constroem para elas. Eles vão ter poesias fabricadas para poetas. É isso que vai acontecer. Só que, evidentemente, não só o escopo estético das vanguardas podem ser criticadas aqui, mas há diversas críticas que vão derrubar o suporte delas. Por exemplo, se você voltar à arte real socialista ou cepticismo, a fala sobre o progresso era sempre de uma figuração socialista de um futuro melhor. Haveria um estágio avançado do ser humano que se reconheceria a harmonia social, sem divisão de classes. Essa mesma fala sobre o progresso se dá também na evolução tecnoeconômica. Técnica e econômica, pronto, melhor. Mais fácil de dizer. Tecnoeconômica, né? Palavrinha chata. Essa evolução, ela viria a superar, né, qualquer desigualdade injusta dentro da sociedade. A superar a mazela. Não deixa isso não. Deixa que eu me viro aí. Rapaz, eu também fiquei, mas aí depois a gente vê. Acredito eu que vai ser junto agora, né? Porque são duas vogais diferentes, não? Quando forem iguais é que vai dividir agora. Tem uma historinha dessa, né? Mas aí você faz o que você puder. Certo? Veja que diversas críticas posteriores aos anos 60, já no início dos anos 70, e já também no fim mesmo dos anos 60, né? Fim dos anos 60 e início dos anos 70, já começam a ser feitas sobre essas falas sobre o progresso. No progresso não cabem cenários socioculturais que até então não são vistos.
por exemplo, na fala do concretismo, na fala real socialista, não se percebe grupos sociais que sejam diferentes do proletário, por exemplo. Tudo é proletário, toda a classe, vamos dizer, a classe explorada ou é proletário ou é campesinato. Não se enxerga grupos que, por exemplo, estejam na periferia, né, dessa fala do capital. Vários grupos também não estão participando dessa lógica do progresso, seja um progresso industrial, seja um progresso de uma visão socialista. O futuro aqui é sempre pintado como uma imagem a manipular as vontades humanas. O futuro é uma figuração, uma projeção que nunca acaba, e as vontades humanas estão sendo todas elas sacrificadas em nome do progresso, seja um progresso sob a visão socialista, seja um progresso sob uma visão capitalista, até uma certa cumplicidade dos sonhadores do progresso e da exploração daqueles que estão se sacrificando em prol do progresso. Então, nesse momento, é preciso também denunciar essa cumplicidade. O mesmo progresso também justificou a violência política e uma tecnologia de dominação. E isso nós temos, por exemplo, na Guerra Fria, o ápice disso. Hoje também nós temos isso. Mas, por exemplo, se você vê a escalada militar do stalinismo, e ainda dos Estados Unidos, em nome do progresso, em nome da defesa do progresso. Então, as falas que destruíram, ou que ainda estão destruindo, essas argumentações do progresso, elas também justificaram em demasia a queda das vanguardas utópicas. Porque tanto o real socialismo, quanto o concretismo, como a prática que nós apresentamos hoje, teriam por suporte o progresso. Teriam por defesa um amanhã edificado uma harmonia social, seja advindo do avanço industrial, seja advindo da luta política. Mas esse progresso, nós vimos que é extremamente criticável. Há também uma fala que vai justificar o fracasso das vanguardas utópicas. O Baudrillard, ele tem um conceito muito interessante de massa. Várias das vanguardas, principalmente as vanguardas esquerdistas, acreditavam no potencial da comunicação, no potencial que a linguagem tinha de comunicar e de mobilizar. Então, por exemplo, a arte de esquerda real socialista achava que a clareza da linguagem atingiria facilmente a massa e a massa se mobilizaria a partir da consciência da informação. O concretismo e a praxis já se utilizavam de uma sintaxe que acreditava detectar e eliminar os problemas sociais. Vamos dizer que quando a praxis já pensou dessa maneira, o concretismo teve que se atualizar devido à cobrança da intelectualidade de esquerda. Só que o concretismo de praxis não se sustenta como mensagem revolucionária. A verdade é essa. Nasceram para não ser revolucionários. Exatamente. Não porque todo o arcabouço concretista é um arcabouço que se baseia numa herança cultural, Cummins e Poe, ou seja, artefatos de uma cultura que foi privilegiada pela burguesia. E a praxis, embora tente fazer uma pesquisa de áreas temáticas e de grupos sociais, a sintaxe que ela propõe é extremamente complexa, até mesmo para os poetas.
O Baudrillard, né, coloca por conceito de massa coloca como um elemento que conceitua a massa também a própria inércia. A massa não teria a capacidade de conduzir o político, o social, o próprio sentido. A massa tem a capacidade maior de acomodar as mensagens que elas recebem. Vou ler um trechinho do que o Baudrillard ele coloca do que sejam as massas. Vejam isso. As massas não são boas condutoras do político, nem boas condutoras do social, nem boas condutoras do sentido em geral. Tudo as atravessa, tudo as magnetiza, mas nelas se dilui sem deixar traços. E na realidade o apelo às massas sempre ficou sem resposta. Elas não irradiam, ao contrário, absorvem toda a irradiação das constelações periféricas do Estado, da história, da cultura, do sentido. Elas são a inércia, a força da inércia, a força do neutro. Então, o apelo que foi feito por todas as vanguardas utópicas de mobilização das massas, em verdade, tenderia a um abismo onde essa resposta não sairia como era. Ela se afundaria cada vez mais, porque a massa tende a absorver e não a conduzir as mensagens. O conceito de massa, claro que é um conceito que ultra contemporâneo, né? Se vocês forem perceber, a falta de ativismo que as massas têm, o excesso de paternalismo que se criou dessas artes de esquerda e a tentativa de dizer, eu como seu pai posso lhe conduzir para algo melhor. Na verdade, tudo isso é uma grande estutícia, porque a massa ela é sinônimo de inércia, né? Para Baudrillard, por exemplo. Tudo isso levou a um erro conceitual dessa arte de esquerda, né? Segundo Baudrillard. Mas também havia um erro em considerar que a comunicação cria tem um efeito gigantesco. Em verdade, a informação, ela não mais mobiliza, ela não mais conscientiza, ela anestesia. Estamos vivendo numa fase em que, se o indivíduo for bombardeado por informação cruel, todos os dias, repetidamente, que é o que acontece, ele não mais tem a capacidade de se revoltar e de se mobilizar contra a ordem social que permitiu aquela agressão, e sim de se anestesiar, porque isso se torna comum. Se a comunicação ela tende o tempo todo a repetir a injustiça, o indivíduo ele não mais vai lutar contra essa injustiça, e sim entender que aquela injustiça é comum e se anestesia. Então a informação ela não coloca a forma, ela também não deforma. Na verdade, ela apenas mantém a forma. Mantém a forma. E esse é um grande problema, talvez, das artes que se propuseram utópicas. Acreditar que a massa, ela, através da insatisfação, ela se rearticulará, e acreditar que a informação tem a capacidade de fazer com que algum indivíduo possa se revoltar. Claro que as conceituações que Baudrillard coloca são conceituações muito ativadas pela comunicação contemporânea, né? pela lógica, né? do sistema contemporâneo, né? De produção e reprodução
de informação, mas obviamente ele também está nos alertando sobre os possíveis deslizes que nós podemos dar às atuações utópicas até no futuro. Já não é mais possível acreditar que a massa reverberará uma revolta advinda de apenas uma informação que foi dada, de apenas uma mensagem. Isso, pelo menos hoje, é impossível. Para Baudrillard já seria impossível naquela época, mas hoje é impossível. Diga. Por parte da situação. Você Tocaram com o domínio do poder simbólico. Mas qual a economia que a superestrutura tinha ganhado? simbólica e cultural. Mesmo porque a própria cultura também ela é dinheiro. Ela se transforma, né? E o dinheiro se virtualizou também. E capitalismo que já não serve mais nem mais para falar sobre a classe burguesa, mas de transpolitizar a economia. Né? Mas isso é uma outra aula. Certo? Vai ter um momento que a gente vai falar, que a gente vai tocar mais sobre o Baudrillard, e aí ele vai exatamente tentar dar uma interpretação do que é o capitalismo hoje, né? O que é a negação da burguesia pela própria burguesia. Bem, ide